É um feeling que eu tenho, mas é um feeling que costuma ser acompanhado também de uma feeling em leitura de outras pessoas que eu tendo a achar boas na leitura disso. Porque você está fazendo a leitura do... Porque assim, não sei se eu estou errado, mas assim, quando eu penso nisso, eu penso no artista. Eu tenho um apreço por quanto o artista é apaixonado pela arte que ele faz, a ponto de ele não se render a um... Não se vender ao sucesso. Isso é meio clichê, mas nem é assim, porque você percebe quando um artista, ele, pô, eu vou bancar minha arte, assim, e vou fazer isso aqui, né? E vai ser isso aqui mesmo, e pronto. Então eu tenho também um apreço por alguém que faz isso. Fala, não, vou bancar essa arte. Então assim, sei lá, os caras assistindo um filme do Tarkovsky e falando assim, pô, não dá pra entender nada desse negócio. Não dá pra entender isso aqui. E aí, eu botar, sei lá, o espelho pra assistir e eu ficar vendo aquilo assim, sabe, sem entender nada. Mas por dentro de mim tá acontecendo um monte de coisa. Porque ele tá me atingindo em lugares que assim... Putz, quando termina o filme eu falei, eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu quero sentir outra vez isso aqui. Então... Não é exatamente o que você não gosta. Não é isso. Zoando com ele, né? Então, que assim, ele fala de tocar o coraçãozinho. E o Tarkovsky, ele foi um tipo de artista desse. Né? Ele tinha uma visão artística tão... específica? Visceral. Que ele fala assim, não, o meu filme é isso aqui, ó. Não, mas ninguém essa entende coragem, essa coragem é o que me... Isso é do puta caralho, que pariu. Mas o problema... É a tal da verdade. Mas então, e por isso é superior. E por isso que não é subjetivo. Por isso que o cara que fez a música do estádio, eu nunca vou conseguir discutir nos mesmos termos. A finalidade da música já tá viciada. Isso. E aí a gente entra pra tudo que a gente acabou falando aqui. Que existe arte superior, existe arte inferior. Eu também acho. E... via de regra, as pessoas que tentam, vamos dizer, isso é uma coisa que, em termos conservadores, é até meio... o Paulo pode talvez me corrigir. Em termos tradicionais, é uma coisa errada que eu vou falar, mas a ruptura e o avanço, essa subjetividade que o cara coloca para tentar fazer algo novo ou trazer aquela leitura dele, e não algo novo pelo novo, mas fazer aquela perspectiva subjetiva dele, usando os instrumentos naquele momento histórico que ele está vivendo, os instrumentos de arte, tô falando de cinema, tô falando de música, tô falando de literatura. Ali quando isso acontece, quando o cara em geral é um gênio, ali acontece a criação mágica de um clássico. É isso. Pô, isso aí é a definição de clássico do T.S. Eliot. O clássico nasce quando, né, a sociedade atinge um nível de esclarecimento, digamos assim, X, que permite o surgimento do cara disruptivo. Esse cara disruptivo, ele vai, pum. Sim. Esse cara vai criar um clássico. A minha questão aqui é o seguinte, só que eu acho que é o ponto de discordância. Vocês reduziram meu argumento a uma comparação que eu não fiz. Meu Deus. Calma, velho, deixa eu terminar, Ninguém mano. tá lutando contra você. Não, cara, mas eu quero trazer o argumento Bahia. que foi o ponto de... Quanto é que... Não, a hora que eu puder... eu não falei nada, foi o Júnior. Vamos lá. O ponto de toda essa discussão, e que segurou a live até agora com uma baita audiência, foi justamente a gente ter discordado e não ter ficado falando um em cima do outro a mesma coisa, justamente deste ponto que é o seguinte, que é o meu ponto de discordância com o Renan aqui. Eu entendo tudo isso e eu concordo com tudo isso. E eu acho sim que existe objetivamente artes melhores e artes piores, ponto. Que não acompanham necessariamente o gosto. Às vezes você mesmo falou, por exemplo, eu gosto de R&B. Que eu não acho um tipo de arte superior. Beleza, tá tudo certo. E nem é um guilty pleasure, porque existe uma coisa boa ali. O fato é, pra mim, e eu acho que é o ponto de discordância aqui, é que nem sempre aquilo que não é um clássico, aquilo que não é disruptivo, é desprezível. Mas ninguém tá falando Mas ninguém falou isso. Ninguém nessa mesa falou isso. Ninguém falou. cara. Você não tava. Mas ele falou. O Renan falou isso. Cara, o mais Renan, de uma eu sou vez. tipo a autoridade. Cara, posso falar uma coisa? É só A autoridade do mal. É só você voltar à live e você vai ver o Renan falando com desprezo, por exemplo. Então vamos trazer de novo o tema da banda Queen. Ah, porque o Queen é uma banda de hits. Não, falou mas- com meu desprezo. Isso Deixa eu terminar. Não é desprezo. Não, É desprezo. Uma banda de cara. hit não é uma Tudo constatação. bem, mas aí enquanto ele falava,
mas o Queen é uma banda de hit, pelo amor de Deus. É uns idiotas lá. Mas eu falei que eram uns idiotas. Mas peraí. Falou, cara, deixa eu terminar. Enquanto você falava isso, eu falava o quê? E daí? É uma banda de hits. E daí? Isso faz com que isso seja necessariamente Queen? Então nós chegamos num ponto onde a gente vai concordar aqui. Que existe sim, objetivamente, artes superiores, artes inferiores. O seu gosto não necessariamente acompanha isso, tá? E que não é pra você desprezar tudo aquilo que não é disruptivo, tudo aquilo que não é clássico. Eu nem colocaria em termos de superior e inferior. Mas eu vou dar um exemplo com uma frase do próprio Tarkovsky. Ele tem uma frase que, aliás, todo mundo tem de ler esse livro, se não leu. Uma pena que virou raro, mas o Esculpir o Tempo dele é um negócio assim. Então tem uma frase dele que ele diz assim: o artista, ele é um servidor que está eternamente tentando pagar pelo dom que, como que por um milagre, ele recebeu. Quando você pensa num artista nesses termos, eu consigo encontrar esse artista num Tarkovsky, eu consigo encontrar esse artista num Bob Dylan, eu consigo encontrar esse artista num... Né? Mas eu não consigo encontrar esse artista num fazedor de hit, por exemplo. Exatamente. Então, esse é o ponto. Então, assim, não é uma questão nem de superioridade ou inferioridade. É uma questão que são coisas diferentes. O que é um clássico? Né? Aí, tô parecendo tô parecendo o Cortella aqui, sendo frasista. Né? Então, o que é um clássico? Né? A definição do Italo Calvino, né? Um clássico é uma obra que você nunca está lendo, mas está sempre relendo. Então, é diferente. Então, é diferente você ler, sei lá, a Divina Comédia e ler um livro do Paulo Coelho. Mas isso não é comparável. Eu acho que não é comparável. Não é assim, é superior ou é inferior? Não, isso aqui é um negócio fundacional. Eu acho que isso aqui é entretenimento. Dá pra você falar o que é superior e o que não é. Acho que dá pra você falar. Por exemplo, como eu falei, vamos voltar na questão dos guitarristas. Vamos voltar na questão do Clique e Northman. Qual que é superior, qual que é inferior? O que o... Traduzindo, eu acho que, assim, traduzindo o que o Paulo quis dizer... não consegui falar o que eu ia falar. Vai lá. O lance do Queen o Queen se destaca não pela música cuja finalidade é sua arte, mas pelo entretenimento que ele proporciona nos estádios. E é uma performance. É uma performance. É puramente uma performance. É legal, perfeito. Agora, assim... Faz parte. Mas, de novo, eu não Arthur, acho... Isso é um pouco... Não vou falar muito, tá? Isso é um pouco menor. Sim. Mas eu também acho. Então, pronto. Então tá resolvido o assunto. Acabou. Mas aí é que tá. Então, eu não desprezo o que é menor. Mas ninguém tá desprezando, Você desprezou, Renan. Não. Se a gente voltar na live aqui, a gente pode então, assistir agora. assim, Passa o dedo aqui, o ponto principal é que você está sentido. Eu não tô o Renan sentindo, feriu seus sentimentos, Eu né? não estou Basicamente sentindo, isso. cara. Eu não estou sentindo. Eu fiquei um pouco agoniado porque teve um momento da live que eu não conseguia falar. Mas é que eu ia falar, você não está falando nada. A questão é a seguinte, agora eu tô falando você não pra tem uma caralho, verdade incrível pra nos revelar. Não, mas eu não consegui nem expressar. Você não falou nada de especial, Arthur. Mas vamos lá, eu não conseguia nem falar o que eu tava pensando. Você só não entendeu então, o ponto. Eu vou dar um exemplo. Acho que agora aqui no final a gente conseguiu chegar no ponto. E outra, várias vezes foram colocadas coisas na mesa que eu não falei. Tá bom, Arthur, tá tudo bem. Então, beleza. Aí eu não conseguia nem expressar. Mas eu não falei isso, não dava. Porque aí um rio, outro. Beleza, aí nesse momento eu fiquei um pouco agoniado. Mas eu não tô tá falando tudo bem, tá tudo bem. Eu lancei esse. O Queen tem álbuns fracos, com muitos hits, um grande performer, um cara que canta muito bem no estádio. Vou ouvir shows históricos. Under Pressure é legal pra caralho. Sabe, Another One Bites the Dust é legal pra caramba. Muito bacana. Esses hits aí e tal. É uma banda que eu vou colocar no hall, porque as pessoas colocam. Como uma das Queen, maiores, Beatles. sim. Não é. Mas legal, mas nada contra. Não tem nada contra. Acho os caras legais. Nem acho eles músicos tão ruins como você estava falando ali, os bateras e tal. São bem ruins. Pois é, eu já não acho, mas entregam o que precisavam entregar. Tá tudo ok.